que entra a virtude. Então, não podemos ser esse carro desgovernado. Tem casas, tem famílias que estão como esse carro desgovernado. Por quê? Porque a família já não se exercita na virtude. Eu quero contar uma história para você. Presta atenção, não sai daqui sem ouvir essa história. Essa história do Pedrinho. O Pedro, de 17 anos, ele com a sua família, olha, parecia filme. Era uma confusão naquela casa, gritaria, batida de porta, muitas vezes aquele silêncio tenso de quem se desentenderam. Isso acontece na sua casa alguma vez? Pois é, na casa do Pedro isso era constante. Desentendimento, aquilo que era para ser um momento agradável terminava virando, era uma briga, divergência o tempo todo, agressões verbais, era uma confusão, digna de um filme, não é? E só que Pedro participou de uma formação com o Instituto Hesed. E aquela formação que ele recebeu, ele disse, espera aí, será que se eu fizer isso na minha casa vai dar certo? E olha o que o Pedro fez. Ele tinha 17 anos. Ele disse, vou fazer isso. Se eu não conseguir a transformação da minha casa, pelo menos eu vou conseguir sobreviver até os 18 anos. Porque a situação aqui está difícil. Os seus pais, João e Maria, seus irmãos, a Aninha, de 10 anos, e ainda tinha o Lucas também, de 4 anos. E o Pedro disse, fui eu que ouvi a formação, então vai começar por mim. O que é que o Pedro começou a fazer? Ele pediu força ao Senhor, ele pediu a graça a Deus. Ele disse, eu preciso dar respostas diferentes para as situações que estão acontecendo na minha casa. E a primeira situação foi quando a sua mãe chegou do trabalho. Pedro estava jogando. E a mãe chegou, olhou para a louça, para a pia de louça, olhou para ele, olhou para a louça, olhou para ele. Ele disse, pronto, esse é o sinal de que vem sermão. E a sua mãe disse, Pedro, de novo você esqueceu de lavar a louça? E ele já ia se levantando e dando todas as justificativas possíveis. Mãe, eu estava ocupado, por que só eu tenho que lavar a louça? Por que a Ana também não pode lavar? Aquela discussão. Mas Pedro calou e disse, mãe, você tem razão, me desculpa. Eu estou indo agora mesmo lavar a louça. A mãe do Pedro nem acreditou no que estava ouvindo. Sem discussão, sem resistência. Ela ficou em silêncio olhando o filho, se dirigindo ali para aquela pia de louça. E só disse então, não esqueça de secar a pia depois. E saiu. De repente chegou depois o pai, Chegou o pai do Pedro e disse, e aí filho, como é que estão as coisas na escola? E o Pedro disse, eita, lá vem, e agora? E disse, pai, não estou tão bem na escola, as notas não foram muito boas, não estou conseguindo estudar tanto quanto devia. E veio aquela chamada de responsabilidade por parte do pai. Mas Pedro, você vive para isso, você precisa cumprir as suas obrigações. E o Pedro, que já estava subindo aquele ímpeto assim de dar uma resposta para o pai, disse, é verdade, pai, você tem razão, eu vou me esforçar mais, vou procurar me organizar melhor. O pai quase não acreditou naquilo que estava ouvindo e disse, muito bem, meu filho, você vai conseguir. Pronto. Ele venceu aquela que seria já uma discussão e uma segunda batalha naquele dia. E aí Pedro está lá se dedicando aos estudos, fazendo as lições de matemática, fazendo tudo organizado, tentando deixar o caderno dele em dia, quando chega o Luquinhas com 4 anos e derrama o suco em cima dos exercícios do Pedro. É suco por todo lado, derramando, e as equações vão indo embora com aquela lambança toda. E Pedro já quase perde a paciência, mas lembra do propósito que fez e diz, mas Lucas, tudo bem, Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos limpar isso aqui juntos? O Luquinhas quase não acredita naquilo que está ouvindo, pensa até em chamar a mamãe. Como é que o Pedro não teve aquela reação de explodir aquela bomba? Não, Pedro não teve. Ele decidiu manter-se calmo. E não fosse o bastante, quando é na hora do jantar, chega então a Aninha, com seus 10 anos e muito irônica, sarcástica, diz, pai, acho que o Pedro está esperando o aumento de mesada. Viu como o comportamento dele mudou? Pedro para, respira fundo. Diante daquela frase da Aninha, ela já sabe como provocar o Pedro. Pedro dá uma risada assim, e diz, não, Aninha, não se preocupa, não é nada disso. Eu só estou tentando não ser tão chato assim como você está sendo agora. A Aninha perde o rebolado, revira os olhos, mas aquela conversa que ia terminar numa briga, não termina em briga. O pai até dá uma risada ali no cantinho dele e o jantar continua. Não fosse o bastante, no outro dia, era um sábado, Pedro não tinha aula, ele acorda cedo e diz, já sei, está faltando gestos de amor aqui em casa. Então, ele decide acordar mais cedo e diz, hoje eu vou fazer o café da família. E aí aquela aventura na cozinha. Quando pensa que não, a mãe só escuta aqueles batidos, quando olha, tá Pedro cheio de farinha por todo lado, ovos, os ovos ali quebrados. Pedro acordou mais cedo para fazer o café da família. Que é isso, filho? Decidi fazer uma surpresa para vocês. E de repente já chegam todos ali, um já pega o suco, coloca na mesa, o outro já coloca a dispor a mesa, vai todo mundo se ajudando. E aquele, embora os ovos tenham ficado meio que salgados, e ali a tapioca tenha dado uma queimada, o cuscuz não saiu tão bom assim, mas foi um dos melhores cafés que eles tomaram naqueles últimos meses, por causa da solidariedade, da generosidade, do amor, da caridade partilhada.